Até 3,6 milhões de anos atrás, nadava pelos oceanos do globo um dos maiores monstros marinhos da história do planeta. Uma criatura que, se você colocasse ao lado dos maiores dinossauros terópodes, o transformariam em seres totalmente dóceis. Ladies and gentlemen, eu lhes apresento o Megalodonte, a maior espécie de tubarão que já dominou os oceanos. Mas será que ele realmente já dominou os oceanos? Ou ele ainda domina os oceanos? Não sei. Vocês devem estar me chamando de doido, né? Mas saibam que muitas pessoas pelo mundo juram terem avistado esse mega tubarão por aí. É o quê? E é isso que eu irei contar pra vocês nesse vídeo. Tudo sobre o Megalodonte, até alguns relatos dele. Esse vídeo será um paleovida e meio criptozoologia, beleza? Então sem mais enrolação, bora! O Megalodon ou Megalodonte, e também tubarão gigante, é a maior espécie de tubarão que já existiu, vivendo de 23 a 3,6 milhões de anos atrás durante o período Mioceno, na Era Cenozoica. Considerado um dos maiores predadores da história do planeta. E que tal agora descobrirmos um pouco sobre sua descoberta? Porque você já sabia que seus fósseis já foram considerados objetos mitológicos? A palavra Megalodon significa dente grande, pois o que se conhece desse tubarão são seus enormes dentes triangulares que na época da Renascença eram considerados línguas petrificadas de dragões e serpentes. Mas essa ideia foi corrigida em 1667 pelo naturalista dinamarquês Nicolas Steno, que os reconheceu como os dentes de um tubarão e até criou uma famosa representação da cabeça de um tubarão com esses tais dentes descobertos. E ele ainda descreveu suas descobertas no livro The Head of a Shark Dissected, que também continha a ilustração de um dente de megalodonte. E em 1843, o naturalista suíço Louis Agassiz deu o primeiro nome científico como Carcharodon megalodon. Carcharodon parece familiar, né? Pois é o gênero do grande tubarão branco, pois os dentes do megalodon são perfeitamente triangulares e lateralmente serrilhados como o do grande branco. E também, o que eu esqueci de mencionar é que além de dentes, outros vestígios de megalodonte são algumas vértebras e até coprólitos, que são fezes fossilizadas. Os fósseis dele foram escavados em vários lugares do mundo, como na Europa, na África, nas Américas, na Ásia e até na Oceania, sugerindo que o megalodonte tinha uma distribuição cosmopolita, ou seja, ele reinava sobre todos os oceanos do mundo. Então, quando você menos esperasse, ele estava lá. Achou que eu tava brincando? Bom, se conhece bastante vestígios do megalodonte, mas vocês sabem quando e por quem ele evoluiu? Então partiu conhecer os ancestrais e a classificação do megalodon. Segundo pesquisadores, o ancestral mais antigo e definitivo do megalodonte é um tubarão de 55 milhões de anos, chamado Otodus obliquus, que media 10 metros. Mas acredita-se que a história evolutiva do megalodonte data de cerca de 105 milhões de anos atrás do Cretáceo, vinda do tubarão Cretalamina. Isso faz com que a linhagem do megalodonte tenha vivido por mais de 100 milhões de anos. Só que em 1960, o modelo da evolução desse tubarão é que o ancestral direto dos Carcharópolis é o próprio tubarão Otodus, e o megalodonte no gênero Carcharópolis pode ser inválido. E na verdade, esse tubarão pode realmente pertencer ao gênero Otodus, se tornando então um otodontide chamado Otodus megalodon. E segundo Emma Bernard, curadora de fósseis de peixes, disse que as várias reconstruções do megalodonte, como um parente bombado do tubarão branco, vem apenas do formato dos seus dentes, que são bem parecidos. Mas agora, vocês sabem que esse não é o caso, né? E que o megalodonte é de uma linhagem diferente de tubarões, que na qual ele foi o último membro. E o famoso grande tubarão branco está intimamente relacionado com o extinto Isurus rastalis do que o megalodonte, pois como evidenciado, a dentição entre esses dois tubarões é bem parecida. E na medida que vão encontrando mais e mais fósseis, pesquisadores percebem que o gênero ancestral do tubarão branco conviveu com o megalodonte. Alguns cientistas até acham que eles podem ter competido um com o outro por alimento. E guarda bem essa informação. Vimos que parente do tubarão branco, o megalodonte não era.
Mas como será que o megalodonte se comportava? E como era a sua aparência e seu tamanho? E eu estou lhe respondendo, não sei. É agora que o bicho pega. Imagina aí, você é um surfista indo pegar uma onda e enquanto você tá lá de boa mandando aquelas manobras, uma enorme mandíbula surge e acaba com o seu dia. O que tu faria? Nossa, que pergunta, né? Faleceu. Mas é necessário falar sobre a mandíbula do megalodonte, pois vários modelos dela foram criados por meio de seus dentes que mediam 15 centímetros. Que daí estimaram que a mandíbula de um megalodonte adulto teria de 2,7 a 3 metros de largura. Grande o suficiente para engolir um rinoceronte numa dentada. E eu tenho até dó de um ser humano. Nossa. E o tamanho do megalodonte variou durante os anos, indo de 20 a absurdos 30 metros de comprimento. Um estudo de 2015 estimou um comprimento total em cerca de 34 pés, o que seria 10 metros e meio de comprimento. Mas eles podem ter sido bem maiores, talvez sendo comparado em tamanho aos maiores tubarões-baleias de hoje, sendo que o maior já registrado foi uma fêmea de 18,8 metros. E um fato interessante é que assim como alguns animais marinhos modernos, diferentes populações de megalodontes pelo mundo poderiam ter variados tamanhos e comportamentos, devido às diferentes pressões ecológicas. E novas estimativas sugerem que o megalodonte realmente era bem maior, atingindo entre 16 a 18 metros de comprimento, ou seja, 3 vezes mais do que o maior tubarão branco já registrado. Além do peso, que seria mais de 50 toneladas. A aparência do megalodonte também foi bastante debatida ao longo dos anos, indo de um tubarão branco avantajado até semelhante com o tubarão-baleia e o tubarão-elefante. A barbatana caudal teria uma forma crescente e a barbatana anal e a segunda dorsal seriam pequenas e haveria uma quilha caudal, presente em ambos os lados da cauda. Essas estruturas são comuns em grandes animais aquáticos, como baleias, atuns e outros tubarões, para assim eles não arrastar a cauda enquanto nadam. Mas isso pode ser improvável, pois o tubarão-mangona é um nadador carangiforme, que usa movimentos mais rápidos com a cauda, para mais propulsão na água do que o tubarão branco, que é um nadador tuniforme. Os corpos dos megalodontes eram aerodinâmicos e bem poderosos. Tudo isso para que pudesse nadar incrivelmente rápido. Cientistas estimaram que com seu enorme tamanho, eles poderiam nadar a 16,5 pés, o que daria 5 metros por segundo, ou seja, 2 vezes mais rápido do que qualquer tubarão moderno. Então pessoal, vimos que tamanho não era documento para o megalodonte, e que mesmo gigante, ele poderia ser incrivelmente rápido. Mas sabiam que essa velocidade do megalodonte poderia ter sido usada a seu favor para caçar? É pessoal, e o que ele se alimentava não era pequeno. Embora os tubarões sejam geralmente caçadores oportunistas, o colossal tamanho do megalodonte, a capacidade de nadar em alta velocidade e junto das mandíbulas poderosas, o tornou um superpredador capaz de consumir uma ampla variedade de animais. E em um estudo focado em isótopos de cálcio de tubarões elasmobrânquios e arraias modernas e extintas, revelou que o megalodonte possui um nível trófico de alimentação mais alto do que o tubarão branco, que até foi contemporâneo dele. E por falar em alimentação, o lanche favorito dos megalodontes iam de golfinhos e tartarugas a baleias e cachalotes. É sério. E isso é um fato, porque já foram encontrados vários fósseis de cetáceos com cicatrizes profundas, causadas pela mordida colossal de um megalodon. Mas fiquem tranquilos que só os adultos comiam baleias, pois os filhotes comiam apenas peixes. Mas só um indivíduo adulto precisaria consumir 98,175 kg por dia. Caracas. E voltando a falar na mordida do megalodonte, o tubarão branco possui uma força de mordida estimada em 1,8 toneladas, uma das maiores do reino animal. Já os megalodontes têm uma das forças de mordida mais poderosas da história do reino animal. Acredita-se que eles poderiam exercer de 108 a 180 mil newtons, o que daria 10 toneladas de força. Então, mais forte do que qualquer outro predador conhecido, vivo ou extinto. Os tubarões costumam usar estratégias complexas de caça envolvendo presas grandes. As estratégias de caça do tubarão branco podem nos dar uma ideia do modo de caça que o megalodonte usava. Restos mortais de uma baleia miocênica de 9 metros, não descrita, deu a primeira oportunidade de analisar seu método de ataque. Ao contrário dos tubarões brancos que atacam na barriga das presas, o megalodonte ia direto no coração e nos pulmões.
com seus 276 dentes adaptados para morder ossos. Como indicado por marcas de mordidas na caixa torácica e em outras áreas mais resistentes da baleia. E além de numerosos ossos das nadadeiras e das vértebras caudais de grandes baleias do Plioceno, encontrados com marcas de mordida de megalodontes, sugere que eles imobilizavam as grandes baleias antes de matá-las e se alimentar delas. O megalodonte provavelmente vivia em águas mais quentes e rasas da costa, em temperaturas indo de 1 a 24 graus. E embora ele tivesse vivido pelo mundo todo, o local específico chama bastante atenção pelo ambiente e a diversidade de animais que o megalodonte compartilhava. Essa é a Formação Pisco, localizada no Peru. Nessa formação geológica durante o Mioceno, era possível encontrar pinípedes como a acrofoca, várias espécies de baleias misticetos como a Cetotherium, que talvez eram as presas favoritas do megalodon, e cetáceos dentados como a Acrophyseter e o curioso Odobenocetops. Preguiças semiaquáticas como a Thalassocynus, além de tartarugas marinhas, peixes ósseos e outros tubarões, que até algumas espécies daquela época estão por aí até hoje. E eu vou deixar uma menção honrosa final para o maior inimigo do megalodonte, o cachalote gigante Leviathan, de 18 metros de comprimento, que sempre entrava em combate com o Mega. Então imagine, você é um hominídeo pré-histórico observando o mar, e do nada você avista esses dois titãs marinhos lutando. Cara, eu acharia espetacular ver uma luta dessas. Acredita-se que as megalodontes fêmeas eram ovovivíparas, ou seja, os ovos onde se desenvolvem os filhotes ficam armazenados dentro da mãe até o momento em que eles eclodem. Mas alguns pesquisadores acreditam que elas fossem vivíparas, que dão à luz aos filhotes já formados. Mas de qualquer forma, um bebê megalodonte teria 2 metros de comprimento ao nascer. Nossa, um baby megalodon de 2 metros. A reprodução do megalodonte é pouco conhecida, mas parece que as fêmeas usavam um tipo de berçário natural para seus filhotes. E isso veio de um estudo de 2010, que identificou um berçário natural de megalodontes na costa do Panamá, que foi caracterizado pela presença de vários dentes fossilizados de jovens megalodons. Os cientistas acreditam que esse berçário raso de água quente fornecia aos jovens megalodontes acesso a uma variedade de presas menores e mais abundantes. Mas como esses megatubarões que estavam no topo da cadeia alimentar dos oceanos foram extintos? A extinção do megalodonte é um mistério que é debatido há anos. Vários fatores diferentes foram propostos para o desaparecimento dele, desde a perda do habitat devido às mudanças climáticas e do nível dos mares, até a redução de presas. Mas talvez os cientistas finalmente descobriram o porquê dele ter sido extinto. Em um estudo do ano passado, pesquisadores internacionais usaram isótopos de zinco nos dentes de tubarões vivos extintos como uma ferramenta para entender a alimentação de animais pré-históricos. E vestígios de substâncias nos dentes de alguns tubarões vivos e em mais de 13 dentes de megalodons indicam que o tubarão branco e o megalodonte um dia ocuparam as mesmas posições da cadeia alimentar e até podem ter competido um com o outro pelos mesmos alimentos. E esse pode ter sido um fator para a extinção dos megalodontes, além, claro, das mudanças climáticas e outros fatores ambientais, segundo os cientistas. Mas e se os cientistas estiverem errados e um ou mais megalodons sobreviveram à extinção? Não foi nada. É loucura, sim, mas uma das primeiras suspeitas do megalodon não estar extinto vem de 1875, onde numa expedição da Royal Society of London descobriram dentes de 10 centímetros a uma profundidade de mais de 14 mil pés, em uma área próxima ao Tahiti. Aí desde então surgem várias teorias e vários canais falando sobre o megalodon ainda existir. Mas calma, não estou aqui para julgar ninguém, até porque nem 5% dos oceanos foram explorados. Então vai saber se algum megalodonte continua andando por aí, ou melhor, nadando. Mas como esse é um vídeo meio criptozoologia, claro que eu separei 3 histórias, na verdade 2 histórias e um vídeo que supostamente capturou um megalodonte. Vamos ver! Relatos de tubarões gigantes são bastante frequentes no Pacífico Sul, do Norte e até no Mar do Caribe. E todos os avistamentos descrevem a mesma criatura como um enorme tubarão com uma cor esbranquiçada, quase fantasmagórica. E nesse relato que aconteceu em 1933, Loren Gray, filho do escritor Zane Grey, afirmou ter visto um tubarão gigante enquanto estava a bordo do SS Manganui com seu pai, mais de 160 km a noroeste de Rangiroa.
Loren estava convencido de que a criatura não era um tubarão-baleia, pois segundo ele, esse tubarão teria uma cor amarelada com umas manchas brancas, além de ter 15 metros de comprimento, e a cabeça do tubarão, segundo Loren, teria 12 pés de diâmetro, que daria 3,66 metros. De princípio, ele pensou que era apenas uma baleia ou um tubarão-baleia, mas assim que eles viram a enorme barbatana dorsal e a mandíbula com dentes grandes, imediatamente descobriram que se tratava de um ser monstruoso. No ano de 1954, um navio teria supostamente sido atacado por um tubarão gigante no mar de Adelaide, no sul da Austrália. O tubarão teria deixado uma enorme marca de mordida de 2 metros de diâmetro no casco do navio, além de vários dentes que foram encontrados no mesmo local, com mais de 10 centímetros. A partir dessas dimensões, estimaram que o tubarão que atacou o navio teria apenas 24 metros de comprimento. Nossa, surpreendente, né? Comenta aí o que vocês acharam dessa história. E agora tem esse vídeo que foi postado na internet, que eu nem sei a data e nem o ano que foi publicado pela primeira vez, mas eu já assisti algumas vezes, e vocês podem encontrar aqui mesmo no YouTube. E se trata de um suposto tubarão, ou um megalodonte, que foi capturado em câmera por cientistas japoneses. Caso nunca tenha visto, coloca aí, editor. Viram aí, pessoal? Nas profundezas, um enorme tubarão foi capturado em câmera. Ah, então ele realmente está vivo? Calma, vamos analisar um pouquinho esse vídeo. Se vocês repararem, o tubarão do vídeo tem uma cor meio amarronzada, certo? E uma boca pequena. Então posso dizer que esse suposto megalodonte que foi capturado é na verdade um tubarão dorminhoco do Pacífico. E o que fez muitos a pensarem que é um megalodonte é o tamanho dele, que no vídeo parece de um ser pré-histórico. Mas na verdade eles não passam dos 7 metros. E se a aparência desse tubarão é familiar, é porque ele faz parte do mesmo gênero do raro tubarão da Groenlândia, que a ponto de curiosidade, ele é um dos animais mais longevos do mundo, podendo viver por 400 anos. Então pessoal, o vídeo é real, mas o tubarão que aparece não é um megalodonte. E isso pode contar para os supostos avistamentos de megalodontes, que ao invés de um tubarão gigante extinto, possa ser apenas um tubarão branco ou um tubarão-baleia. Mas o que impede de acreditar que o megalodonte não está mais entre nós é que nos últimos anos algumas espécies foram redescobertas e descritas pelo homem. Como exemplo, o peixe selacanto, que segundo a paleontologia deveria estar extinto desde o final do Cretáceo, que por incrível que pareça, um foi capturado na África do Sul por Marjorie Courtney em 1938, e uma segunda espécie foi encontrada viva na Indonésia em junho de 1998. E esses fósseis vivos são encontrados em cavernas a mais de 700 metros de profundidade. E outro peixe há não muito tempo descoberto é o tubarão boca grande, um tubarão de 4 metros de comprimento que foi descoberto em 1976, que literalmente possui uma boca enorme, mas se alimenta apenas de plâncton. Que literalmente possui uma boca enorme, mas que se alimenta apenas de plâncton. E mesmo que descubram novas espécies nos oceanos por aí, se o megalodonte ainda estivesse vivo e vivesse nas profundezas, com certeza iríamos encontrá-lo, por causa do tamanho e porque ele se alimentava de baleias. Então facilmente iríamos encontrar baleias mortas encalhadas com mordidas gigantes desse monstro marinho. E embora já tenha se passado milhões de anos e talvez eles pudessem adaptar a águas mais profundas e frias, o jeito é nunca dizer nunca, né? Se eles realmente não foram extintos. Mas não seria nada legal dar de cara com esse gigante enquanto você dá um mergulho, né? Então pessoal, gostaram de aprender tudo sobre o megalodonte? E vocês acreditam que uma população dele ainda esteja viva por aí? E o intuito desse vídeo também é que esse ano teremos 2 novos filmes sobre esse tubarão. The Black Demon, que chega dia 25 desse mês, e o Mega Tubarão 2, que chega dia 3 de agosto. Esse eu tô hypado, hein? Mas então, se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então, espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima aqui do canal. Fui!